Mas em volta de todo o castelo começou a crescer um espinheiro, que ficava mais alto a cada ano, e finalmente envolveu e cobriu o castelo todo, a ponto de não se poder ver mais nada nele, nem mesmo o estandarte no telhado. E pelo país inteiro corria a lenda sobre a bela adormecida, pois assim era chamada a filha do rei, de modo que de tempos em tempos chegavam príncipes e queriam atravessar o espinheiro e penetrar no castelo, mas não o conseguiam, pois os espinhos eram cerrados e agarravam como se tivessem mãos, de modo que os jovens ficavam presos neles, não podiam se desvencilhar e morriam de triste morte. Muito bem. E aí, professor, tudo bem? Você gosta de ler histórias para as suas crianças, para os seus alunos? E quando você lê a história, você lê na íntegra ou você faz algumas alterações no texto, muda aquelas palavras um pouquinho mais complicadas? Esse livro aqui, ó, Contos de Grimm, traduzido pela Tatiana Belink, direto do alemão, tá? Então a Tatiana ela fez uma tradução aqui o mais fidedigna possível e não mexeu muito nas palavras. Eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre essa questão. Independente da idade da criança, será que é bom a gente trocar mesmo? Então vamos ver aqui, olha, né? Em volta de todo o castelo começou a crescer um espinheiro que ficava mais alto a cada ano. Finalmente envolveu e cobriu o castelo todo a ponto de não se poder mais ver nada nele, nem mesmo o estandarte no telhado. E aí, você vai trocar o estandarte por outra palavra? Você vai dizer da torre, né, do emblema ou alguma coisa assim que ficava no telhado do castelo, geralmente alguma cruz, algum símbolo. Ou então lá embaixo você vai colocar, né? Pois os espinhos eram cerrados e agarravam como se tivessem mãos. Os cerrados aqui você vai trocar. Os jovens ficavam presos neles e não podiam se desvencilhar e morriam. A gente poderia ler assim: ficavam presos neles e não podiam se libertar, se livrar. Mas será que é certo fazer isso? Bom, a criança vai entender, né? Então, assim, para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né, eu queria colocar para vocês o seguinte: as crianças em processo de construção da sua consciência em relação à escrita, em relação ao mundo, elas estão em plena fase de aprendizagem de repertório oral. E se a gente fica trocando essas palavras, a gente vai acabar deixando empobrecido o vocabulário das crianças. Porque se você sempre faz a troca e a substituição dentro de uma linguagem que você entende que é possível a criança entender, ela não vai avançar. Então, quando a gente lê um texto desses, numa roda de conversa, numa roda de leitura para as crianças, e elas vão entendendo, ou não entendem, mas também não falam, vai passando. Isso é normal, porque muitas coisas que a gente lê, mesmo que a criança não conheça exatamente o que significa aquela palavra, dentro do contexto que ela foi colocada, é possível entender. Isso não acontece só com criança. Se você pegar um texto, né, que você não está acostumado, de uma legislação, por exemplo, ou de um outro conteúdo que não é da sua área de conhecimento, ao ler, você se depara com determinadas palavras que você nunca viu ou que raramente você vê. Algumas delas talvez você tenha que procurar no dicionário, mas muitas delas você pode compreender dentro do próprio contexto. E aí você deduz o que significa aquela palavra naquele contexto. E tem uma outra questão, a língua portuguesa ela é tão complexa que às vezes a mesma palavra tem significados muito diferentes dependendo do contexto que ela foi colocada. Então, a gente fazer essa troca, né, eu pelo menos penso que é negativo para as crianças. A gente tem que ler o texto de acordo com o que ele está colocado, até porque a gente está dando um exemplo de uma leitura feita pelo professor, e quando a gente faz isso, é diferente de você estar contando uma história, você está lendo, então você tem que ser fidedigno ao autor. Você não pode ficar trocando e mudando as ideias que o autor colocou, até porque você estaria também tirando um pouco da própria linguagem escrita que está presente no texto.
né? Então, quando você lê para uma criança, você não está contando, você não está dialogando, não é uma linguagem coloquial, é uma linguagem formal, porque você está lendo num portador em algum lugar e verbalizando aquilo que está escrito, tá certo? Se essa criança, o dia que ela for ler, que ela tiver autonomia para ler, ela vai ler, ela não vai ler e vai ficar traduzindo aquilo para uma coisa mais coloquial, para uma coisa, ela vai ler do jeito que está lá. Bom, então é importante colocar essa questão porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Já conversei com muitas pessoas, inclusive ontem, né? Esse vídeo aqui ele surgiu de uma aula que eu estava falando ontem com as minhas alunas do sexto semestre de pedagogia da Unifac, e a gente discutiu um pouco sobre isso, né, sobre essa troca, né, o quanto isso pode beneficiar ou não a criança, porque na atividade que as meninas apresentaram para mim, elas colocaram palavras difíceis e eu elogiei, porque é importante a gente fazer essa ampliação. Se a criança questionar, a gente explica o que significa a palavra. Se ela não questionar, a gente pode subentender que ela entendeu dentro do contexto. E se você ficar incomodado demais, você até pode, depois de fazer a leitura, falar: Nossa, o que será que é estandarte? Né? No caso aqui. E aí tematizar isso depois com as crianças e trazer essa discussão para a roda. Isso é importante. Então, é tão importante que as crianças vão aprendendo as palavras conforme elas vão ouvindo. Se a gente limita o repertório, a gente limita a capacidade da criança de evoluir. Então, quanto maior o repertório, quanto maior a possibilidade da criança ouvir as palavras dos textos e mesmo das falas, maior o desenvolvimento oral, cognitivo e futuramente leitor e escritor dessa criança, tá bom? Isso é uma questão que você pode observar, inclusive com crianças próximas, né? As crianças muitas vezes elas trazem palavras que não foram aprendidas na escola, que foram aprendidas em casa, e é interessante que elas começam a fazer a aplicação dessas palavras em outros contextos, e isso que é o mágico da coisa, né? Ou seja, ela realmente entendeu o que significa aquela palavra e ela começa a aplicar aquela palavra em outros contextos que não aquele original da qual ela aprendeu a palavra para poder se comunicar. Então, essa é a evolução. Então, a gente tem que ter bem claro isso. Isso vale para todas as idades, né? Você é um professor, é o que eu já disse, né? Até para vocês, né? Até para nós, as palavras novas elas vão ajudando a gente a ter um bom vocabulário. Se você tem uma boa leitura, se você tem muito boa leitura, que eu digo assim, se você tem um repertório de leitura de muitos livros, de vários gêneros, quando você vai escrever um texto seu ou vai conversar sobre alguma coisa com alguém, você tem um repertório maior para falar. Isso não é diferente com as crianças. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, menosprezar a capacidade das crianças de compreenderem, até porque histórias como essas são lidas e ouvidas pelas crianças muitas e muitas vezes durante a sua infância. E isso é importante, porque talvez na primeira vez ela não consiga compreender, nem na segunda, nem na terceira, mas ela vai compreender, né? Então, esse processamento faz parte do desenvolvimento e da aprendizagem da criança e do aumento do repertório linguístico. É fundamental trazer. Então, trazer textos, né, de outros gêneros, inclusive, porque aqui a gente está dentro de um universo de um conto de fada, inclusive com uma tradução original que remete a uma linguagem formal que nem se usa mais tanto assim, né? Então, é importante também trazer textos mais atuais, né? Textos científicos, textos né, de notícias, onde a criança vai poder também se deparar com palavras mais do cotidiano e que também aparece muitas vezes no telejornal, aparece no rádio que ela está ouvindo no carro com o pai, enfim, e ela vai começar a fazer as correlações. Então, veja, a criança ela vai funcionando assim, a cabecinha dela. Ela vai absorvendo as informações e essas informações começam a fazer os sentidos e fazer as conexões dentro dos contextos que ela vai vivendo. Isso é a construção do conhecimento. Isso acontece com todos nós e com a criança muito mais, tá? Porque ela está numa fase onde ela vai ter muito mais espaço neural, vamos dizer assim, né? Chamada plasticidade, onde ela vai conseguir absorver muito mais isso e ela começa a fazer essas conexões. Então é de extrema importância a gente manter a originalidade do texto e, na medida do possível, inclusive escolher, isso é importante também, escolher sempre textos bons, textos que tenham um repertório linguístico
né, robusto, de verdade, não evitar fazer a leitura para as crianças desses livrinhos aí, que a gente costuma falar livrinhos de R$ 1, né? Porque nesses livrinhos de R$ 1, realmente a tradução e para ele, né, para uma história como A Bela Adormecida, por exemplo, caber em 3 páginas, né, num livrinho desse daí, se perde muita qualidade, se perde muito, além da questão da história em si, né, se perde muito na linguagem também, porque tende-se já a fazer essa transformação linguística nesses livros. Então é importante a gente escolher livros que tragam um conteúdo mais robusto, é, sempre mais próximo da originalidade possível, né, da tradução original, se for um escritor estrangeiro, e isso é de extrema importância, tá bom? Só assim a gente vai realmente contribuir para que as nossas crianças desenvolvam uma oralidade, uma linguística muito mais apropriada, tá joia? Então, deixa seu comentário no vídeo, lembre-se, compartilhe o vídeo com seus colegas, com professores, com pessoas da família também, porque ler histórias, né, é uma coisa que não cabe só ao professor, né? Que bom seria se todos, né, pudessem sempre ler para as crianças, tá bom? Um abraço, até a próxima, então.